Liturgia do dia 31 de dezembro de 2023. Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 127. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas.
Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja celebra a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. O Deus que se vestiu de menino frágil e se apresentou aos homens no presépio de Belém, encontrou abrigo numa família humana, a família de José e de Maria, 2 jovens esposos de Nazaré, uma aldeia situada nas colinas da Galileia. Neste domingo, ainda em contexto de celebração do Natal do Senhor, a liturgia convida-nos a olhar para esta sagrada família e propõe-nos que a vejamos como exemplo e modelo das nossas comunidades familiares. O Evangelho leva-nos com a Sagrada Família até o Templo de Jerusalém, onde Jesus vai ser apresentado a Deus, conforme a lei judaica determinava. O quadro profundamente interpelador mostra uma família fiel e crente que escuta a palavra de Deus, que procura concretizá-la na vida e que consagra a Deus os seus membros. A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos gestos dos que vivem em Cristo e aceitaram o convite para ser homem novo. Esse amor deve atingir de forma muito especial todos os que conosco partilham o espaço familiar e deve traduzir-se em atitudes de compreensão,
de bondade, de respeito, de partilha, de serviço. A primeira leitura apresenta de forma muito prática algumas atitudes que os filhos devem ter para com os pais. É uma forma de concretizar esse amor de que fala a segunda leitura. Com respeito ao Evangelho, o interesse fundamental dos primeiros cristãos não se centrou na infância de Jesus, mas na sua mensagem e proposta. Por isso, a catequese cristã dos primeiros tempos interessou-se de forma especial por conservar as memórias da vida pública e da paixão do Senhor. Só no estado posterior houve uma certa curiosidade acerca dos primeiros anos da vida de Jesus. Coligiram-se então algumas informações históricas sobre a infância de Jesus, e esse material foi depois bastante trabalhado, de forma a transmitir aquilo que a catequese primitiva ensinava sobre Jesus e o seu mistério. O chamado Evangelho da Infância, de que faz parte o texto que nos é hoje proposto, assenta nessa base, parte de algumas indicações históricas e desenvolve uma reflexão teológica para explicar quem é Jesus. Nesta seção do Evangelho, Lucas está muito mais interessado em dizer quem é Jesus do que em contar-nos fatos memoráveis da sua infância. Lucas propõe-nos hoje o quadro da apresentação de Jesus no templo. Segundo a lei de Moisés, todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, pertenciam a Yahvé e deviam ser oferecidos a Yahvé. O costume de oferecer aos deuses os primogênitos é um costume cananeu, que, no entanto, Israel transformou no que dizia respeito aos primogênitos humanos. Estes não deviam ser oferecidos em sacrifício, mas resgatados por um animal que seria imolado ao Senhor. De acordo com o Levítico, 40 dias após o nascimento de uma criança, esta devia ser apresentada no templo, onde a mãe oferecia um ritual de purificação. Nessa cerimônia, devia ser oferecido um cordeiro de 1 ano para as famílias mais abastadas, ou então 2 pombas ou 2 rolas para as famílias de menos recursos. É precisamente neste cenário que o Evangelho de hoje nos situa. A cena da apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém apresenta uma catequese bem amadurecida e bem refletida, que procura dizer quem é Jesus e qual a sua missão no mundo. Antes de mais nada, o autor sublinha repetidamente a fidelidade da família de Jesus à lei do Senhor, como se quisesse deixar claro que Jesus, desde o início da sua caminhada entre os homens, viveu na escrupulosa fidelidade aos mandamentos e aos projetos do Pai. A missão de Jesus no mundo passa por aí, pelo cumprimento rigoroso da vontade e do projeto do Pai. No templo, 2 personagens acolhem Jesus, Simeão e Ana. Eles representam esse Israel fiel que espera ansiosamente a sua libertação e a restauração do reinado de Deus sobre o seu povo. De Simeão, diz-se que era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. As palavras e os gestos de Simeão são particularmente sugestivos. Simeão toma Jesus nos braços e apresenta-o ao mundo, definindo-o como a salvação que Deus quer oferecer a todos os povos. Luz para se revelar às nações e glória de Israel. Jesus é assim reconhecido pelo Israel fiel como esse Messias libertador e salvador a quem Deus enviou, não só ao seu povo, mas a todos os povos da terra. Aqui desponta um tema muito querido a Lucas, o da universalidade da salvação de Deus.
Deus não tem já um povo eleito, mas a sua salvação é para todos os povos, independentemente da sua raça, da sua cultura, das suas fronteiras, dos seus esquemas religiosos. As palavras que Simeão dirige a Maria: este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição, e uma espada trespassará a tua alma, aludem provavelmente à divisão que a proposta de Jesus provocará em Israel e ao resultado dessa divisão, o drama da cruz. Ana é também uma figura do Israel pobre e sofredor, viúva, que se manteve fiel a Yahvé. Não se voltou a casar após a morte do marido, que espera a salvação de Deus. Depois de reconhecer em Jesus a salvação anunciada por Deus, ela falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A palavra utilizada por Lucas para falar de libertação é a palavra grega lustroses, resgate, utilizada no Êxodo para falar da libertação da escravidão do Egito. Jesus é, assim, apresentado por Lucas como o Messias libertador que vai conduzir o seu povo do domínio da escravidão para o domínio da liberdade. A apresentação no templo de um primogênito celebrava precisamente a libertação do Egito e a passagem da escravidão para a liberdade. O texto termina com uma referência ao resto da infância de Jesus e ao crescimento do menino em sabedoria e graça. Trata-se de atributos que lhe vêm do Pai e que atestam, portanto, a sua divindade. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, da Sagrada Família de Nazaré e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.